Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Glória a Deus, somente até aqui. Glória a Deus, vamos fazer uma breve oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Amém. Pode sentar, desocupe suas mãos. Bata a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Se você puder, dê glória a Deus nesta noite. Exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu li somente esses 2 versículos, mas porém, nós vamos mais para frente, né? Apresentar que eu creio que os irmãos já sabem o que está escrito aqui, né, onde fala da armadura de Deus, a armadura do cristão, louvado seja Deus. Porque, irmãos, nós estamos numa guerra. Se nós quisermos, nós estamos numa guerra. Mas se nós também não quisermos, estamos numa guerra do mesmo jeito. A guerra é espiritual, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não temos que ignorar. O apóstolo Paulo diz que nós não temos que ignorar os planos do inimigo, os ardis do inimigo. Porque o que o inimigo ele quer é que o homem, aleluia, venha ignorar, venha achar, aleluia, que o diabo não existe. Aleluia, louvado seja Deus, que não existem os demônios, que não existe uma luta e ele ficar ali sem lutar. Porque aí dessa maneira o homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, é jovem, é criança. Ele quer colocar na mente da pessoa, para que a pessoa não venha se apropriar das armas que Deus deixou para o homem lutar contra ele, contra o reino das trevas. Aleluia! Louvado seja Deus. Então nós não temos que ignorar, nós não temos que pensar, aleluia, que não há uma batalha, porque em todos os lugares está havendo uma batalha espiritual. Aleluia, contra a nossa vida, contra a vida do ser humano. A vontade do diabo, aleluia, é engolir o homem vivo. Mas, louvado seja Deus, Deus não permite, a misericórdia, o amor de Deus é que não permite, dando oportunidades e mais oportunidades para o ser humano. Louvado seja Deus. Ele quer destruir a vida daqueles que estão lá fora. Ele quer, aleluia, destruir as vidas dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Porque Ele veio para matar. A função dele é matar, roubar e destruir. Porém Ele não vem com rabo, com chifre. Ele não vem com aquele garfão, como um monstro. Aleluias. Porque Ele sabe, se Ele se aparecer assim para as pessoas, a pessoa vai correr, não vai ficar, vai se defender, procurar se defender. Aleluias. Porém, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Ele luta, Ele vem com as astutas ciladas. Ele é astucioso, Ele é manhoso. Aleluias. Louvado seja Deus, para querer impedir o homem de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de ter intimidade com Deus, de se entregar a Deus. Aleluias. Ele quer impedir, louvado seja Deus, que os dons de Deus sejam entregados para a pessoa. Ele quer, louvado seja Deus, colocar na mente da pessoa, no coração, que Deus não se importa com a pessoa que está sofrendo. Aleluias. Ele quer fazer que as pessoas murmurem contra Deus, quer dizer, reclamar, pensar pensamentos contra Deus. Aleluia, para assim o homem pecar e se afastando de Deus, e não, louvado seja o nome do Senhor, e não buscar as armas que Deus deixou. E aqui o apóstolo Paulo, eu falo das armas, irmãos, mas aqui
quando a pessoa está no pecado, ele é o velho homem. Quando ele vem para Jesus, que ele aceita Jesus, aleluias, louvado seja Deus, ele vai ter daqui para frente lutar contra a sua velha natureza, a sua carne, guerrear contra ela em oração, em jejum, louvado seja o nome do Senhor, para mortificar, né, a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Aí depois ele fala da santificação. Aqui, louvado seja Deus, como deve ser a santificação, para que depois ele possa tomar a armadura de Deus. É por isso que ele diz, quanto ao mais, irmãos, quer dizer, ele já tratou de muitos assuntos, agora ele está dizendo, quanto ao mais, irmãos. E tudo isso que eu falei agora vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Vejando só que ele não está dizendo somente de uma armadura, somente se revestir da palavra, que é a espada do Espírito, para lutar contra Satanás. De toda. Jesus venceu, nós podemos ver que até Jesus foi tentado pelo diabo. Ali quando ele estava jejuando, passou jejuando ali no deserto, o inimigo foi ali tentar a Deus, tentar a Jesus. E ele usou o que ele usou, até mesmo a palavra de Deus. Aleluias. Na fraqueza ali, vendo que Jesus estava fraco fisicamente, usou a palavra de Deus, aleluia, de várias formas. Mas ali o Senhor, com a palavra de Deus também, derrotou ali o Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é a espada do cristão. O cristão tem que estar revestido, cheio da palavra de Deus. Porque também na fraqueza o diabo vai. Se ele tentou Jesus, que é Jesus, por que ele não vai ali dizer, se o crente errou em alguma coisa, ele vai apontar o erro do cristão? Ou se aleluia, se o crente está fraco, se ele está numa prova, vai dizer lá, vai botar na mente de Deus, Deus não liga para ti não, sai da igreja, não vai mais, e coisas assim, e mais coisas. Então tem que estar revestido, se alimentando desta palavra, porque esta palavra é o pão que alimenta. Louvado seja Deus. Além dela ser a espada, ela é pão, ela é água, ela é luz. Louvado seja Deus, para indicar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É que o apóstolo Paulo diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ele começa dizendo, louvado seja o nome do Senhor, porque, vamos ver aqui, portanto tomai, aí novamente ele diz no versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau. Depois disso, terdes vencido tudo, permanecerdes inabalável. Louvado seja Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Louvado seja Deus. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas nós sabemos que a verdade já é a palavra de Deus. Jesus, ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E onde está Jesus? Jesus é esta palavra. No princípio era o verbo. Louvado seja Deus, o verbo era Deus. E o verbo veio, se fez carne e habitou entre nós. E o verbo é Jesus, a verdade é Jesus Cristo. Bate as palmas para ele, louvado seja Deus. Porque ele é a verdade que nos direciona. Aleluias. Porque há muitas ideias, irmãos, há muitos conselhos, há muitos evangelhos. Hoje em dia não tem só um tipo de evangelho, não tem vários evangelhos sendo pregados aí, ó. É por isso que existem muitas igrejas. Mas quem quer saber a verdade, leia a Bíblia, ore a Deus, jejue, que Jesus, o próprio Espírito Santo vai indicar, vai falar dentro do coração e mostrar na palavra de Deus toda a verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Por exemplo, eu estou pregando aqui, mas para a pessoa saber se é verdade, tudo isso, ele já tem que ser um estudante da palavra de Deus. Um examinador da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ali, quando estava pregando,
Ali ele foi pregar ali em Bereia, os irmãos de Bereia, ouvindo tudo, mas depois eles foram examinar se era igual como estava na Bíblia. Tudo que os homens pregam tem que ser conforme está na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que ser da mesma maneira. Toda pregação, toda revelação, toda profecia, ela tem que ser igual ao que está escrito na palavra de Deus. Não tem que acrescentar e nem diminuir nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus é a verdade. Jesus, quem se alimenta da palavra, se alimenta de Jesus, se alimenta da verdade. E vai tendo a luz, vai sabendo como se direcionar. Neste tempo de tantos falsos profetas, de tanto engano, é o tempo do final. Se nós lermos lá em Mateus 24, a primeira coisa que Jesus alertou: virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Então nós não queremos ser enganados. Ele mostra duas vezes, falando ali dos falsos profetas que virão no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alguns vão fazer até sinais. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos, eles não se baseiam somente pelos sinais, eles se baseiam pela palavra. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A verdade. Estar na verdade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Louvado seja Deus. Eu vou falar umas duas coisas aqui sobre justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Também parece ali ser justo. Louvado seja Deus. Podemos dizer que o justo pratica a justiça. A justiça pode se caracterizar ali em José. Aleluias. O pai de Jesus. Podemos dizer assim. Porque quando a Bíblia fala que José era justo. Mas por quê, irmãos? Mostra ali. O anjo veio e disse que para Maria que ela ia conceber e dar luz a um filho, em certo tempo. Aí lá Maria parece grávida. José não sabia de nada. Aí a Bíblia diz que ele intentou deixar Maria secretamente, porque ele era justo. Porque se ele fosse agir pela lei dos judeus, ele tinha que ser o primeiro a pegar pedra para apedrejar Maria, porque ela tinha adulterado. Porém, como ele era justo, ele tentou deixar ela, secretamente, não infamando, não, aleluias, falando ali, mesmo que ele achava que ela tinha errado, porém ele não tentou defamar com a sua língua. Então, a língua mostra quem pratica a justiça. Nós não podemos estar defamando com a língua. Para ser justo, louvado seja Deus. E ali o anjo do Senhor veio e falou para ele, aleluias, que ele devia receber Maria, porque aquilo que estava gerado no seu ventre era do Espírito Santo. Glória a Deus. Um outro homem que nós podemos ver que era segundo o coração de Deus, que praticava a justiça, era Davi, louvado seja o nome do Senhor. Ali, quando ele teve a oportunidade, aleluias, de matar o seu adversário, estava perseguindo, querendo matar. Ali, alguém falou para ele, um dos soldados dele falou para ele, que agora chegou a oportunidade, disse: não tocarei no ungido dele. Aleluias, praticando a justiça, porque mesmo que ele estava no erro, mas no momento certo Deus ia fazer como foi Deus mesmo, não foi pela mão. Então é um homem justo, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. No momento certo Deus vai fazer justiça pelo seu povo. Não precisa nós fazer, às vezes nós temos só apresentar, porque quando está já demais que nós não aguentamos, aí Deus age também. Não deixa que nós venhamos, a luta seja além das nossas forças, mas nós temos que suportar ali. No momento certo, Deus mesmo vai fazer a justiça pelo seu povo, louvado seja Deus. Então, um outro item desta armadura é a justiça, mas tem muitas outras coisas.
Mas vamos para frente. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Significa evangelizar, levar as boas novas, o Evangelho. Está dizendo, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho, irmãos? É a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem de arrependimento para a salvação. É o novo nascimento, que o homem deve nascer de novo, abandonar o pecado. Esse é o Evangelho. Existem outros tipos de Evangelho. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Que o apóstolo Paulo diz, ali no livro de Gálatas, estava tentando pregar um outro Evangelho. Era só algumas coisas. A circuncisão, aumentar a circuncisão, o que a guarda do sábado, alguns dias de festa. Louvado seja Deus, já estava pregando este Evangelho, acrescentando, precisava para ser salvo em Jesus, precisava também guardar essas coisas. Aí o apóstolo Paulo disse que, ainda que viesse um anjo do céu, veja aí, pregasse, acrescentasse já o que eles tinham acrescentado, o que eles tinham pregado, fosse anátema, fosse maldito, fosse um evangelho maldito. Aleluias. Então existem muitos outros tipos de evangelho sendo pregado. E o que deve ser pregado, o evangelho é tão simples, irmãos. É a vida de Jesus. Evangelho. Livro de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. É a história de Jesus. É a cruz que Jesus carregou, que ele pede também que cada um de nós devemos carregar a cada dia. Negarmos a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Aleluias. Mas tem outros evangelhos, como tem o evangelho da autoajuda, tem o evangelho aí da prosperidade. Não estou dizendo que é pecado a pessoa ter prosperidade. Se Deus deu o dom da prosperidade, ele está firme com Jesus, se santifica. Se aquilo não impede a pessoa de se consagrar à sua vida, pode ter também. Porém, prosperidade é um dom de Deus, mas tem um evangelho que só prega aquilo. E não estamos pregando o restante da palavra de Deus. É um evangelho sem cruz, que não precisa carregar a cruz. Tem evangelho aí que as pessoas não têm mais pecado. Só aceitou Jesus, mas não tem mais pecado, porque Jesus já levou todos os pecados. Então já é um outro evangelho. Aleluias. Louvado seja Deus. Nós vamos em frente. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Evangelho de Jesus. Abraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé é importante, a fé, irmãos. Resumindo, esta palavra, ela é toda a armadura de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é criada no coração do homem, quando ele estuda a palavra, lê a palavra, pratica a palavra, então quando ele prega, lança a palavra para os outros. Aí a fé vem pelo ouvir. Quando a pessoa realmente está ouvindo, vem quando ela escuta. E tem uns que têm uma fé também. Todo mundo tem uma fé. Até o diabo tem uma fé. Ele crê que Deus existe, mas ele não pratica. E acredita. Se treme quando ele ouve o nome de Jesus. É a fé do maligno, né? Aleluias. Mas tem, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é os dardos, irmãos? É importante a gente saber o que é os dardos inflamados do maligno. São setas malignas, são pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lança, aleluias, de várias maneiras. Pensamentos de fraqueza, pensamentos de derrota, pensamentos que Deus não está olhando para a pessoa, e vários outros tipos de pensamento de suicídio, aleluias, porque ele lança as suas setas, só que é invisível, mas a Bíblia aqui está relatando, e como também se defender, é uma das maneiras de se defender. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É com o escudo da fé, tendo fé. Porque ele vem e fala uma coisa.
Ele usa a boca de alguém para falar uma coisa. Aleluias. Como ele usou ali a boca do diabo para falar ali com Jesus. O Senhor Jesus combateu com a espada, com a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E ele caiu por terra. Louvado seja Deus. Aleluias. Então são vários tipos de pensamento, de derrota, de suicídio. Ele coloca dizendo, olha, tu pecou, não tem mais jeito para ti. Aleluias. E assim por diante. Vários pensamentos. Aleluias. Para isso, para uma maior proteção. Aleluias. Nós vamos para a frente. Louvado seja Deus. Cadê o escudo da fé? Porque essa letra é pequena, quase não enxerga nem com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Aleluias. O que é o capacete da salvação, irmãos? O capacete ele protege a cabeça, né? Protege. Digamos, espiritualmente está protegendo a mente do cristão. Aleluias. Mas o capacete, já lá em Tessalonicenses diz, tomai também, aleluias, o capacete da esperança da salvação. É a esperança que deve estar na mente, no coração do cristão, aleluias, da salvação. A esperança do cristão, ela não está nos políticos, ele não está no Lula, não está no Bolsonaro, não está na ciência, não está na tecnologia, não está na sua própria força, mas está em Jesus Cristo, está na salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vem buscar, arrebatar o seu povo, arrebatar a sua igreja. Esta é a maior esperança do crente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Porque quando a esperança, ele não tem essa esperança, aleluia, não está ali, o pensamento dele não tem muitas coisas ali de Deus. Então é fácil das setas do maligno penetrarem. Aleluia! Louvado seja Deus! Então a cabeça tem que ser guardada também. Porque chega alguém muitas vezes, usado pelo inimigo. O inimigo também usa pessoas. Ele usou ali até o Pedro, para Jesus. Pedro ainda não era convertido. Ele usou Judas também. Aleluias. Nós podemos ver que quando o diabo entrou em Judas, ele não caiu endemoniado. Apenas ele concluiu ali os planos. A Bíblia fala, né, que o inimigo entrou em Judas e ele foi lá, pregou Jesus, pegou as moedas, louvado seja Deus, né? Ali Ananias e Safira, ele encheu o coração de Ananias e Safira, do coração para a mente, para a cabeça, né? Aleluia, para a pessoa pecar contra Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, aqueles que estão, na verdade, eles lutam com esta armadura, irmãos. Tem que ser tomar toda a armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Embraçando sempre o escudo da fé, aleluia, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, aleluia, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como podemos vencer o inimigo, vencer as afrontas, louvado seja Deus. Porque o inimigo vai vir, vai usar pessoas, aleluia, em todos os lugares, lá no trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar sempre cheio da palavra de Deus. É para combatermos com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Porque esta palavra, ela tem poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa aqui, irmãos, a gente pode dizer assim que é a metade da batalha. Orando em todo o tempo. Aleluia.
Orando em todo o tempo. Como é que se pode orar em todo o tempo? Antigamente eu pensava que tinha que estar de joelho o tempo todo. Mas a gente tem as nossas coisas a fazer, né? Temos que orar também de joelho, mas andar em espírito, louvado seja Deus. Porque quando também vier ou pensamentos, ou uma palavra que alguém, o inimigo usou uma pessoa, para não ficar ali remoendo, para não entrar mágoa, não entrar amargura no nosso coração, combater com a oração. Eu estou pedindo para Deus, Senhor, não deixa que este pensamento, porque tem coisas, que vem pessoas, né, que abatem a nossa fé, que nos entristece, que às vezes a gente perde até o ânimo muitas vezes de orar, de buscar a Deus, aleluias. Mas quando reconhecemos que temos que andar em espírito, orando em todo o tempo, as setas do maligno vão caindo por terra, aleluia. E a pessoa vai estar sempre ligado ali com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vier as ansiedades, as preocupações, os problemas, a pessoa reverte aqueles problemas em oração, apresentando a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes os problemas da vida, eles querem nos vencer. Glória a Deus. A gente pode ver que aquela semente que foi lançada ali, aleluias, naquele lugar espinhoso, vieram, aleluias, as preocupações do mundo, aleluias, louvado seja Deus, e a ambição de outras coisas, e aquela semente, ela não pode dar fruto, louvado seja Deus, ela não pode dar fruto de arrependimento, porque, aleluias, como João Batista pregava, ele pregava ali para os religiosos, para os crentes daquela época, para os judeus, aleluia, que eles tinham que dar frutos de arrependimento. Não bastava ser crente, não bastava estar numa igreja, são membros de uma igreja, mas tinham que dar fruto de arrependimento. Tinham que dar frutos do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque tem igrejas que pensam que é só frequentar. Eu já frequento, já sou membro. Aleluias. E assim vai passando, não nasce de novo, não tem frutos de arrependimento. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Não se prega arrependimento. E não se prega frutos do Espírito Santo. Aleluias. Tem de várias maneiras. Tem de origem mundana e tem de origem pentecostal, irmãos. Também. Aleluias. Que é como a igreja ali de Coríntios. Eles buscavam só o poder de Deus. A igreja de Coríntios, eles tinham os 9 dons. Dom de maravilha, dom de visão, dom de revelação. Porém, eles eram carnais. O apóstolo Paulo disse, vocês são carnais. Por quê? Porque eles não buscavam os frutos do Espírito Santo. Eles só buscavam os dons. Dom sem fruto se torna carnalidade. Mesmo que haja prodígios, haja milagre. Aleluia. Por isso que Paulo pregou sobre o amor. E ainda eles podiam falar em línguas, eles podiam profetizar, eles podiam até, se tivesse muito dinheiro, eu vou ajudar ali os pobres necessitados, mas eu posso fazer isso sem amor. Posso fazer para receber elogio, para vir por vanglória. Então, gente, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé, se não é que já estáis reprovado. Então, cada um de nós temos que nos examinar, louvado seja Deus, a cada dia. Aleluias, de várias partes, de várias maneiras, porque o inimigo de todas as... Se a pessoa é crente meio fraco, não quer muito compromisso com Deus, o diabo tenta ele vai ser mundano. Se ele quer ser pentecostal, se ele quer ser, hoje em dia pentecostal, porque ele quer servir a Jesus, o diabo já vai tentar ele já nas origens, para soberba ou alguma coisa assim, dessa maneira. Aleluia. Então, irmãos, essa aqui é uma das armas. Mais uma da arma é a oração. É por isso que o missionário Davi Miranda sempre ele falava: orai sem cessar. Aleluia. Isso, eu sei, irmãos, que é difícil, mas tem que ser um exercício, a gente tem que se exercitar. Em vez de estar ali conversando uma conversa, porque
porque às vezes vem conversa, vem até irmãos para atrapalhar. Uma vez eu não tenho proposta, eu vou orar ao meio-dia, não estou mais orando. Aí toda noite tinha um irmão lá em casa, estava lá trabalhando, de repente conversar e ficar conversando. Eu falei para minha esposa, eu digo, ó, vou começar a orar, Deus está querendo que eu ore. Pode chegar até o rei aí nessa porta. Se ele quiser falar comigo, digo para ele me esperar, que eu estou atendendo o rei e os reis dele. E não é que o irmão veio, fala para lá, vou ficar aqui orando, porque já está servindo de empecilho. Porque eu quero me colocar e aí tem coisa, porque o amor primeiro a Deus. E aí, irmão, ele tem que compreender, porque eu já estava me sentindo fraco. Então, quando a gente quer se colocar, vai aparecer. Aleluia. De todas as maneiras empecilhos. É dentro de casa, às vezes é com os filhos, com parentes. Às vezes até dentro da igreja, a gente já tem que vigiar, ficar calado, só observar. A próxima da oração é a vigilância. As pessoas falam muito em vigiar. Eu também, às vezes, eu não falava muito porque eu não me importava. E as pessoas não sabem o que é vigiar. Muitas pessoas não sabem o que é vigiar e com o que vigiar. Então eu vou dizer algumas que o Senhor me tratou comigo nesses um ano e meio atrás. E até digo que agora que eu aceitei Jesus. Esse ano para cá que eu aceitei Jesus. Porque os outros anos, agora que eu me descobri, estudei o que era vigiar, eu perguntava, dizia assim, eu quero aprender o que é vigiar, com o que é vigiar. Primeiro vigiar com nós mesmos, com pensamentos que vêm, vigiar com pessoas ao redor, aleluias, que vem para, muitas vezes, usado, nem a pessoa sabe muitas vezes, está sendo usado ali para roubar a paz, a alegria e a comunhão. Um convite, uma novidade, aleluias, uma novidade às vezes, então nós temos que vigiar, está atento, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então quer guardar, está vigilante para que ninguém, nenhuma situação venha roubar a tua comunhão com Deus, porque às vezes rouba. Nós estávamos orando, estava fervoroso, aí aconteceu um problema, a gente teve que correr para cá, para lá, e o desânimo, nós não vigiamos. Porque tem coisa, então, primeiro com nós mesmos, depois com as pessoas. Nós temos 3 inimigos. O primeiro inimigo é a nossa carne. O segundo inimigo é o mundo. O terceiro inimigo que é o diabo. Se nós dermos lugar à carne ou as coisas do mundo, aí o inimigo tem brecha para entrar. Se nós fecharmos essas 2 brechas, aí vamos ter vitória espiritual, depois vem vitória na família, depois vem a alegria do Espírito Santo, e depois vem mais e mais vitórias, louvado seja Deus, que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Para que possais existir. Então, as 2 principais, irmãos, é a oração. Glória a Deus. Andar em espírito, orar sem cessar. Isso tem que ser um treinamento do treino. Isso aí não é fácil, mas tem que ser como uma coisa que a pessoa vai treinando e vigiando, observando e orando para Deus, perguntando de Deus, Senhor, o que é aqui que rouba? Me mostra aí que Deus ele vai dando a percepção, ali a gente vai tendo um entendimento maior do que aquilo que tira nós daquela comunhão, daquela graça. Louvado seja Deus. E é aí que a gente vai entender que em todos os lugares a gente pode estar ali sentindo a graça de Deus, a presença de Deus. Porque às vezes a gente está num lugar, está pensando no problema, está pensando naquela pessoa que está nos perseguindo, que falou mal de nós. Aleluia. E nada disso é para estar na nossa mente. Pensar em tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem muitos outros versículos e outras passagens que mostram, louvado seja Deus, como obter, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Também, já pegando aqui, me lembrei rapidamente, cuidado, irmãos, com a rede social. Cuidado com o YouTube, irmãos, eu nem vejo mais aquelas pregações. Irmãos, eu tenho que falar. Porque quando eu fui para o leito, foi 2 celulares meus, eu tinha 3.
3, quebrou 2, pelo menos, só vivia medo de pregação. Digo amém, Senhor. Se eu for murmurar, eu sei que eu vou ficar mais fraco. Todas as coisas cooperam para o meio daqueles que amam a Deus. Aí fui pro leito, fiquei no leito ali. Ainda tinha um celular velhozinho e fiquei lá eu lendo a Bíblia. Então, aí dali eu voltei novamente a ler a Bíblia. Só Bíblia. Não tinha mais aquele monte de evangelho que embriaga as pessoas, deixa as pessoas até sem direção e sem ânimo, sem força de orar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, aí me voltou novamente a fazer a entender o porquê que eu vivia muito em dúvida. Porque eu tinha medo de falar da palavra de Deus, tinha medo de falar, irmão. Eu me acovardava muitas vezes. Por que eu vou falar? Porque não tinha mais a palavra. Porque louvado seja o nome do Senhor. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nós tivermos cheio da palavra de Deus, vamos falar da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Aí que eu fui identificar de Senhor, é aquilo que o Senhor me ensinou quando eu tinha 3 anos de crente. Mas já olhando para vários outros lados, já não conseguia mais enxergar a verdade de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Aleluia. Aí o Senhor foi tratando comigo, é a palavra, deixa essas coisas aí, a palavra é a oração, palavra e o jejum, louvado seja Deus, a oração pela madrugada, louvado seja o nome do Senhor, as armaduras de Deus. É tão simples, irmãos, mas é tanta coisa que às vezes a gente se perde. Mas quando a gente olha somente para Jesus, ele já está dizendo, né? Para olhar para Ele, louvado seja o nome do Senhor, aí as coisas vão se esclarecendo. É por isso que há tanta gente confusa, tanta gente que não sabe mais o caminho. Tem pessoas que estão, aleluias, louvado seja Deus, aleluias, né, confusas como eu estava. Mas Jesus, ele esclarece pela palavra, pela oração. E visto assim na vida de muitas pessoas que antes eram fervorosas, estavam ali buscando a Deus. Já tem conselho a alguns, vai largando isso aí, vai voltando só para a Bíblia, vai voltando para a palavra de Deus. Certo que tem pregações ali, aleluia, mas Deus ele quer, aleluia, quer novamente voltar àquela intimidade, aquele fervor, aquele amor, louvado seja Deus, porque aqui não contém erro. A palavra de Deus não contém falha. E o nosso professor, que é o Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas, nós convidando Ele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a cada vez para nos ensinar, para revelar os mistérios da palavra de Deus, os enigmas da palavra de Deus. Ele vai mostrando ali, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Certa vez, alguém estava pregando e dizendo que o crente não tem paz. O cristão não tem paz. Eu digo, não. Talvez eu fui lá e preguei, não, o cristão tem paz. A gente precisa entender. Aquele que está em comunhão, ele tem paz por dentro. A guerra pode estar por fora, mas a paz é interior, é do Espírito. Aleluia, Jesus. Aquela quietude, aquela comunhão, aquele consolo que vem de Deus dizendo, meu servo, não temas. Eu estou contigo, a guerra está aí, a luta está aí, mas não temas. O Senhor nos enche e faz nós ter confiança, ter paz, que Ele está lutando as nossas guerras, as nossas batalhas. Louvado seja Deus. Talvez é porque ele leu aquela passagem que diz, eu não vim trazer paz. Realmente está lá. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mas ali é só um pedaço. É um pouco aqui, um pouco ali. Porque talvez ele não leu o restante, né? Então ele ficou só naquele pedaço ali. Mas a guerra é por fora, a luta é por fora, o combate é diariamente, em todo o tempo praticamente. Às vezes alivia um pouquinho, mas depois já surge outro. Mas porém, a paz de Espírito, a alegria no Espírito Santo e a esperança da salvação. Glória a Deus. O mundo não pode receber, porque ele não tem o Espírito Santo. Porém, os cristãos, Glória a Deus. eles recebem de Deus. Aleluia. Às vezes a luta está aqui, às vezes está chorando aqui, mas ele vai e dorme lá quando é de manhã. O Espírito Santo já visitou, ele já acorda alegre, já acorda com uma força.
cruz é a perseguição, as mentiras que falam, as calúnias. Quando se levantar calúnia, irmão, não se preocupa não, não se escandaliza não. Jesus passou. Às vezes a gente não quer. Aleluias. Era um dos meus tropeços. Eu não queria, eu evitava, eu murmurava e eu ficava na mente pensando contra aquela pessoa. Tá falando mal de mim, tá querendo me destruir. Quer dizer, isso aí é dar lugar ao diabo. Esquece. Bendiz ele. Em oração, Senhor, salva, liberta, transforma. Se não tem força, pede a Deus. Seja sincero. Deus quer que nós sejamos sinceros. Senhor, eu fiquei com raiva daquela pessoa. Mas, porém, tira isso. Não deixa fazer morada no meu coração. Não posso estar com o coração sujo, Senhor. Porque é por isso que muitos estão sem direção, sem força, sem ânimo. Muitos estão ali na guerra, na contenda. Aleluias! Quando nós deixamos essas coisas tomar de conta. Mas quando estamos vigiando, sabendo que isso pode nos abater, nos entristecer, vigia aqui fica só o Espírito de Deus, que Deus vai colocando amor. Vai orando por ele, Deus céu, vai orando. Ele vai se converter. Se ele não se converter, eu tiro ele daí. Ou se converte, fazer que nem moça. Isso é uma verdade. Ou se converte, ou se muda, ou morre. Uma das três. Porque Deus não deixa. Deus faz justiça pelo seu povo. Mas é Ele quem tem que fazer. Não é nós fazer justiça com a nossa própria mão. Aleluias, porque Deus é amor. Aleluias. Então está aí, irmãos. Louvado seja Deus, que a cada dia nós venhamos, irmãos, firmemente buscar todos os itens, estudar. A vida não tem que ser lida, não, tem que ser estudada ali, tem que ser esmiuçada aquela pouca coisa, não pode estar correndo, não. Estuda um pouco num dia, um pouco no outro dia, mas tem que estudar, isso vai dar força da pessoa, vai capacitar cada dia a pessoa. Louvado seja Deus. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E daí em diante nós vamos provando mesmo, como está escrito lá em Romanos 12. Como é que ele diz? Para renovar o entendimento, para que experimenteis. Aleluia. Para renovar a mente, o entendimento, para que nós venhamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Se tivermos um entendimento, uma mente renovada, tirarmos aquele modo de entender, de pensar, como as pessoas do mundo pensam, aleluias, louvado seja Deus, nós vamos compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a qual muitas pessoas ainda não experimentaram. Aleluia. E aí aderem a um outro evangelho, um evangelho mais fácil, porque esse da porta estreita é muito difícil. Quando não busca essas coisas, uma renovação também da mente, tem que nascer de novo, tem que renovar os pensamentos, tem que ser. Isso é um trabalhar de Deus, mas depois é gostoso. Uma coisa boa, é o Espírito de Deus. Aleluia. É como eu falei ainda agora, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas o fardo é leve. Aleluia. Andar com Jesus, andar aqui, tá andando, estou lá no trabalho, estou indo, estou meio com medo ali do assalto, estou com Jesus. O jugo de Jesus é suave, ele vai comigo. O jugo de Jesus é andar junto com ele, é andar em espírito, tudo vai se encaixando. É andar em espírito, estar com ele, quer que tomemos o seu jugo, que é aquela cana que amarra, né, dois bois para eles trilharem ali. Então, tomai o meu jugo, o jugo dele é suave. A gente vai provando os livramentos, no meio de toda a violência, provando os livramentos, e coisas que ele vai fazendo, que se a pessoa não ir orando, que não acontece. Não acontece. Mas se a pessoa continuar andando em espírito, muita coisa vai acontecendo que não acontecia antes. Vai provando, vai testando que é verdade essa promessa de Deus. Amém?
Amém. Já falei demais. Que o Espírito de Deus toque, fale mais em cada coração. Bate as palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Irmãos. Amém. Vou parar por aqui. Aí vou dar já a oportunidade para o pastor. Para ele fazer aqui a oração final. Ele vai fazer as ofertas. E o Espírito de Deus toque mais em cada coração. Fazer também um apelo, né? Graças a Deus. Você ouviu a palavra de Deus, irmãos? A palavra de Deus é a maior revelação para a sua igreja. Louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, que Paulo falou desta forma: depois de ter feito tudo isso, ficar firme, irmãos. Aleluia. A igreja, meus amados irmãos, ela se reveste das armaduras de Deus com toda perseverança na oração e na súplica e ficar firme. Firme na palavra de Deus, firme até a vinda do Senhor, louvado seja Deus. Porque a igreja está só de passagem, irmãos. A igreja aqui está só de passagem aqui, irmãos. A gente está em terras estranhas. Aleluia. Aqui a igreja, meus amados irmãos, está passando por terras estranhas. Por isso o Senhor disse: não desprezais os dias das coisas pequenas, porque tu verás o prumo na mão do Senhor. O Senhor no seu tempo vai colocar as coisas no seu devido lugar, irmãos. Vamos esperar pela vontade de Deus. Seca lá, vassoura e miranda. Aleluia. Aleluia. Deus vai tomar, Deus já tomou, na verdade, a nossa causa, irmãos. A nossa causa está na mão de Deus. Aleluia. Não podemos perder a esperança. A Bíblia diz que a esperança não traz confusão. Aquele que tem esperança em Deus não fica confuso. Aleluia. Tem esperança que Deus vai enviar providência. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero passar somente uma revelação, irmãos. Deus já falou com a sua palavra. Irmãos, eu vi um vaso grande aqui, irmãos. E cada vez que eu olhava, esse vaso aumentava, que passava do teto dessa igreja. Essa igreja não é grande e passava. Eu vi, irmãos, que ia se enchendo aquele vaso. Ia se enchendo, ia se enchendo. O Senhor mandava dizer: assim está a fé do meu povo. Assim que eu quero que esteja a fé do meu povo. Conforme o meu povo tem fé, eu vou acrescentando na vida deles. Recalabaçura de cama. E calabaçura de andaraia. Deus vai acrescentando, irmãos. Deus vai acrescentando, vai perseverando, vai ficando firme com Deus, conforme o irmão falou. Aleluia, que Deus vai aumentar a nossa fé. Deus vai aumentar a fé da sua igreja. Aleluia, vai nos revestindo, nos dando força para permanecer. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, agradecer a Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Quero já agradecer a visita de todos os irmãos. Agora até terça-feira, irmãos, no culto de sã doutrina, louvado seja Deus. Estamos no propósito de oração, irmãos, 6 horas da manhã. Meio-dia estamos orando. Às 3 horas da tarde estamos orando. Às 18 horas. Meia-noite, melhor oração é meia-noite, irmãos. Às 3 da manhã, vamos buscar a presença de Deus. Apresente essa obra, irmãos. Apresente a nossa família, apresente a igreja de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui tu tem nos ajudado, tem estado conosco, Senhor. Meu Deus, despede o teu povo, meu Pai. Oh, meu Deus amado, fortalece a tua igreja a cada dia, Senhor. Segure nossas mãos, meu Pai. Nos dá o livramento, Senhor Deus poderoso. Dá o livramento à tua igreja, meu Pai. Dá o livramento à nossa família, no meio da nossa parentela, meu Deus. Traz a nossa família para a tua presença, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou passar somente mais uma revelação, irmãos. Deus me revela, Deus me revelou aqui, irmão, dentre nós. Deus me revela que uma pessoa chegava, irmão, dava uma punhalada aqui, ó, na nuca de uma pessoa que está entre nós. Deus está dando um grande livramento para essa pessoa, irmãos. Cadê você? Aleluia. Deus está dando um grande livramento, não é? Não é isso. Deus está dando um grande livramento. Amém? Que Deus, aleluia, que a igreja exalte o seu com as palmas, bem alegre para Jesus, louvado seja Deus. Grande a fúria do inimigo, mas Deus, cada dia, Ele tem dado a vitória sobre a vida do teu servo, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Quem puder ajudar, ajude com alegria, louvado seja Deus, e até terça-feira no culto de doutrina. Amém? Glória a Deus.